dia, turma do 5º ano. Estamos nós aqui em mais uma manhã, em mais uma quinta-feira, não é? 8 de outubro, para termos a nossa aula de História. Então, espero que vocês estejam bem, que vocês tenham uma manhã cheia de bênçãos, cheia de graças, e que a gente possa, no decorrer desta manhã, no decorrer deste dia, ter bons rendimentos, ter boas atividades, ter bons conteúdos, ter uma ótima absorção, né, de tudo que a gente vai ver agora, uma ótima compreensão de tudo que a gente vai ver agora. E nós vamos começar a nossa aula de hoje, nossa história, nessa manhã abençoada, pedindo que o Papai do Céu possa vir a nos proteger, possa vir a nos abençoar, e que Ele virá, sempre virá. Então você reza junto comigo, tá bom? Se concentra, fica aí calma um pouquinho, reflete cada palavra agora que a gente vai rezar. Então você diz comigo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Tenha uma manhã abençoada a cada um de vocês, tá bom? Então vamos aqui. Gente, vocês agora, nós vamos fazer a nossa correção, a nossa página 279, certo? A nossa página 279, que diz o seguinte, na primeira questão: associe as duas colunas de acordo com a definição correta dos conceitos. Então vamos ver aqui. Ditadura. O que é ditadura? Forma de governo autoritária que não respeita os direitos e a liberdade dos cidadãos. E democracia, claro, regime político em que a população tem participação política e a liberdade de expressão. Bom? Segunda, leia novamente o box da página 278 e explique o que é populismo. Você vai lá na 278. Aí nós temos aqui, ó, populismo. O que é populismo? Vamos lá. Populismo. Populismo caracteriza um tipo de governo que aprova medidas para agradar o povo mas atua de fato a favor dos mais ricos. Mas atua de fato a favor dos mais ricos. Pronto. Bom, populismo caracteriza um tipo de governo que aprova medidas para agradar o povo, mas atua de fato a favor dos mais ricos. Populismo poderia até ser diferente, né? Pela questão do nome que tem, popular, de povo, mas... Terceira, lê abaixo o texto da CLT, né? Que é o quê? Carteira, né? Aqui, ó, consolidação dos leis de trabalho, que é aquela, né, carteirinha lá de trabalho que a gente conhece. Consolidação dos trabalhos, da lei do trabalho, das leis do trabalho. Artigo 5º.
A todo trabalho de igual valor corresponderá a salário igual sem distinção de sexo. Artigo 58. A duração normal do trabalho para os empregados em qualquer atividade privada não excederá 8 horas diárias. A lei trata homens e mulheres de forma igual, de acordo aí com esse trecho aí da CLT? Sim, né? Quando diz assim, ó, afirma que não haverá distinção de sexo. Então, quando ela afirma que não haverá distinção de sexo, vai tratar homem e mulher por igual, certo? Então, você vai e coloca lá. Sim, quando afirma no artigo 5º que não haverá distinção de sexo. Pronto. Que não haverá distinção de sexo. Tá bom? Qual é a duração normal da jornada de trabalho segundo a CLT? Sublinhe o trecho da lei que trata esse aspecto. Então, lá aqui, ó, desse lado aqui, ó, o artigo 58, quando ele diz a duração normal do trabalho em qualquer atividade privada não excederá de 8 horas diárias. Essa parte aí você, ó, sublinha tudo, certo? E agora na nossa página 280, certo? A gente vai, que é a questão que você vai responder em casa também, tá bom? A nossa página 280, onde fala da propaganda durante o Estado Novo, certo? O que era isso? Como acontecia? Vamos ver agora, tá bom? Olha só. O Estado Novo foi caracterizado pela intensa publicidade a favor do governo. Em 1939, Getúlio Vargas criou o Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP, né? Que eu até já expliquei aqui para vocês sobre relação a isso daí, né? Para desenvolver as propagandas e anúncios e notícias que falassem bem do governo. Então a gente vai ver aqui, né, nessa partezinha aqui, né, ele sempre fazendo propaganda em favor dele, né? Tanto é que ele mostra aqui, ó, certo? Ele mostra aqui. Na página 281 a gente vai ver a era do rádio, né? Mas nessa página aqui, voltando à página 280, você teria que fazer aqui, ó, embaixo. O que é que essas imagens têm em comum? Essas duas aqui, ó. Elas mostram o que aqui? Elas trazem o que? Destaques da figura de quem? De Getúlio Vargas, ó. As duas falam de Getúlio Vargas. As duas mostram Getúlio Vargas, tá bom? E a outra era pessoal. Em sua opinião, qual era a intenção do DIP ao produzir essas imagens? Por quê? Ele queria o quê? Mostrar que o Getúlio Vargas era o que? Era um líder muito importante, muito popular, tá bom? Você pode colocar. Aí sim, agora a gente vai lá para a era do rádio. Você sabe o que é um rádio? Na tua casa tem rádio? Tu já participou de algum programa de rádio? Já ouviu? Já viu alguém assistir algum programa de rádio? Hoje, como está tudo mais moderno, né? Quando se fala em rádio, às vezes é até antiquado, porque tá tudo tão moderno que hoje você procura tudo na internet, né? Você encontra com facilidade, você não precisa ouvir nada, né, de rádio. Mas na era do rádio, né, que era em 1930, o rádio alcançou grande popularidade, porque naquela época não tinha essa questão de WhatsApp, né, de internet, de redes sociais. Então o rádio era como se fosse o celular de hoje, né? Televisão. Então o rádio, as pessoas daquela época ficavam informadas de muitas coisas. Muitas coisas. Então vamos lá, ó. Assim, Getúlio Vargas aproveitou esse recurso como principal canal de comunicação com a população.
O programa oficial do governo de Getúlio Vargas, no rádio, chamava-se Hora do Brasil. E era transmitido diariamente. Todo dia tinha Hora do Brasil. Todo dia. Nele eram divulgadas as principais informações sobre as ações do governo e era feita a propaganda política de Getúlio Vargas. Temos aqui, ó, essa imagem, quando você observa aqui essa imagem, né? Temos um rádio na década de 1930, ó, que talvez é só os avós de vocês que tenham alcançado, né, esse tipo de rádio, porque vocês têm, pode até ter em casa, né, um rádio sim, mas não desse jeito aqui, porque já é um jeito mais moderno, né, mais modificado. E nós temos aqui abaixo a família, né, que ouve no rádio o discurso do Getúlio Vargas, ó. Essa família aqui, ela está acompanhando o discurso do Getúlio Vargas, né, através desse meio de comunicação que naquela época era tão importante, que era o rádio. Você sabia que, não sei se talvez nessa época passasse, mas tinha até novelas que elas eram passadas através de rádio, né? Não tinha televisão, ainda não tinha essa modernização né, deles gravarem tudo, e era através do rádio que eles ouviam as novelas, certo? Então, olha só, quando você vê aqui, né, esse programa aqui, Hora do Brasil, ele é veiculado até os dias de hoje, sabia? Só que em vez de ser Hora do Brasil, tem o quê? A Voz do Brasil. Que eu acho que ele mudou até toda noite passa, a Voz do Brasil, né? Tem um período aí, as rádios, elas deixam de transmitir as programações dela e passa a Voz do Brasil. Antes começava às 7 horas, parece, se eu não me engano, agora é 9 horas da noite. Né? Então, a Voz do Brasil, aí vem dando todas as informações, né, do governo, que está acontecendo, né? Nosso país, é uma hora completa de A Voz do Brasil, certo? Embora o programa ele tenha uma linguagem mais informal na atualidade, ele continua a ser de veiculação obrigatória nas rádios do país, além de dedicar a maior parte do seu tempo a transmitir notícias relacionadas ao poder executivo. Então tem que ter essa Voz do Brasil todo dia, né, nessas rádios aqui do nosso Brasil, do nosso país. Mudou o nome, né? A Hora do Brasil para a Voz do Brasil, né? Só que também tem algumas, às vezes que eu já tive de escutar, tem alguns depoimentos sim, assim, do governo falando, né, em algum lugar que ele está, que ele deu entrevista, e tem sim a voz dele, mas ele não fala assim diretamente no rádio para toda a população naquela hora, não, né? Aí sim, tem quando passa na televisão, né, que ele vai dar algum comunicado importante para todo o país, aí sim tem aquele momento na televisão que ele fala para toda a população, né? Mas você presta atenção aqui que na época as pessoas ficavam impactadas, né? Elas ficavam atentas ao que Getúlio Vargas ia falar, né? Muito interessante. Quais são os meios de comunicação mais utilizados atualmente? Tantos meios de comunicação utilizados atualmente, né? Vem o celular, né? Vem a questão da internet mesmo, né? A televisão ainda, né? A gente utiliza bastante, mas o mais utilizado hoje em dia a gente vê que é o celular, né? Ele tá no rádio. Na página 282, vem falando aqui de um carnaval nas ruas e salões, certo? O costume de festejar o carnaval já existia no Brasil desde o século XIX. No entanto, foi na década de 1930 que o governo de Getúlio Vargas passou a assumir a organização oficial desse evento popular, exercendo também controle sobre a cultura do país. Os desfiles e concursos de rua passaram a ser programados pelo governo, que estipulava também o conteúdo das músicas para que valorizassem a imagem do país. A população mais rica, por outro lado, costumava festejar o carnaval em bailes realizados em clubes e salões particulares. Leia abaixo o relato de Salomão Magalhães Borges sobre o carnaval nessa época na cidade de Belo Horizonte. Então, olha só o que era que
ele falava sobre o carnaval nessa época na cidade de Belo Horizonte. Eu tinha 3 ou 4 paixões: cinema e música, futebol e carnaval. Ficava louco com o carnaval. Mas o carnaval não era como o de hoje. Naquele tempo, as famílias participavam do carnaval. Havia um curso de carros abertos da Avenida Afonso Pena. Naquele tempo, os carros eram abertos com capota e as famílias se organizavam em blocos. Todo ano eu ia para a avenida passear de curso, né, que é o desfile. Serpentina a valer, confete, um monte. E a condição essencial, quem se metesse a folião tinha que saber cantar as músicas todas. Eu sei as músicas todas do carnaval daquela época, né? Ou seja, para você ver a diferença que existe, né, entre o carnaval atual e o carnaval daquela época. O carnaval que você hoje em dia tem conhecimento, que eu também já tive conhecimento, não participei do carnaval, né, dessa época aí, mas a gente vê a grande diferença, né, da questão das famílias se reunirem. Hoje, claro, evidentemente que ainda tem famílias que se reúnem, né, para fazer tipo um bloco, mas não tem mais essa questão de ver a questão das músicas, que não podia, né, falar da questão de forma negativa do país, né, confete, serpentina, que tinha de montão, né, então as pessoas valorizavam essa questão dessa cultura, né, do carnaval, né, era bom, era. Nessa época que vocês estão também é bom, só que existem algumas coisas que são prejudiciais, né, que vocês sabem que são prejudiciais, né, as músicas, a violência que aumenta cada vez mais, né, o número de mortes, muitas pessoas se acidentam no carnaval, né, pela questão de não saber brincar, pela questão da bebida, né, então assim, você vê a grande diferença. E claro, evidentemente, que o que você vive hoje, o que eu vivo hoje, né, no carnaval de hoje, daqui a alguns tempos, isso que a gente vive também não vai mais existir. Já vai estar de outra forma, né? Vai estar de outra forma diferente, que é para gerações futuras, né, elas perceberem a diferença que há, né, entre esses tipos de festividades, que é tão bacana, tão legal, tá certo? E você vai responder a página 283, né, onde a gente vê aqui, nessa imagem aqui, ó, a gente vê, né, o Getúlio Vargas, né, ele sendo representado aqui no desfile em comemoração ao Dia do Trabalho na cidade do Rio de Janeiro. Então você vê essa imagem, então você vai fazer a página 283, a página 284, aqui na nossa 285, que a gente fala, no início do século XX, o Brasil passou por um processo de modernização e industrialização. Essas transformações repercutiram também nas artes, por exemplo, no modernismo. Em 1930, o político Getúlio Vargas tomou o poder e se tornou o novo governante do país, certo? Getúlio Vargas usou o rádio para difundir seu programa no governo. Nessa época, os operários trabalhavam longas jornadas e não tinham direitos trabalhistas, né, no início do século XIX, XX. Para reivindicar melhorias, eles se uniram e criaram as associações dos trabalhadores e, entre outras medidas, Vargas instituiu os direitos trabalhistas e regulamentou o voto feminino, mas também decretou medidas autoritárias de repressão aos opositores de seu governo. Quem fosse da oposição ao governo de Getúlio Vargas tinha medidas muito negativas, né? E você vai lá na sua página 287, na página 288, que você vai fazer o quê? Você vai fazer essas atividades aí relacionadas a tudo que a gente já viu, né? Mais atividades, que é na página 287 e a página 288, que é para a gente poder fazer o quê? Terminar esse nosso módulo 3 para podermos começar o nosso módulo 4, tá certo? Então você faz com bastante atenção, você lê de novo, se não entendeu, você lê novamente, procura a resposta que vai dar tudo certo, tá bom? E depois que você fizer, você manda o quê para mim? As fotos,
certo? Você manda as fotos para mim, eu estarei aqui ansiosa para ver a atividade de vocês. E desde já, meu amor, meus amores, feliz Dia das Crianças, não é? Feliz Dia das Crianças para todos vocês, apesar de já estarem, né? Crescidinhos, mas ainda são crianças, tá bom? Meu beijo, meu abraço, que o Papai do Céu proteja cada um de vocês grandemente, certo? Beijos.